tá certo? Você pressiona ESC, que é o escape, pelo teclado, como eu sempre gosto de fazer, ou então você clica aqui nesse xizinho que ele vai desistir do que foi digitado, ou do que foi sugerido. Beleza? Tranquilidade? Então tá aqui, ó, mais uma vez, né, o cancelar e o inserir, que estão aqui nesses botõezinhos. Bom, então continuando, nós vamos ver algumas operações com o nosso Microsoft Excel. Primeiro, toda fórmula começa com sinal de igual. Se eu quiser somar dois números, eu vou na célula e digito igual a A1 mais A2. Ele vai me somar o conteúdo da célula A1 com a célula A2. Se eu quiser subtrair, igual a A10 menos B9. Se eu quiser multiplicar, sinalzinho de asterisco, igual a A1 vezes B1. Se eu quiser dividir, A1 dividido por B1. Beleza? Se eu quiser fazer exponencial, é esse circunflexo aqui, né? Igual a A1 elevado ao que está em D1. Se eu quiser, eu posso escrever direto, igual a 2 elevado a 3. Tem nenhum problema. Não necessariamente eu preciso ter números inteiros aí. Eu posso ter qualquer tipo de número fracionário, etc, etc. Então, essas são as operações básicas que a gente utiliza do Microsoft Excel. É óbvio que existem prioridades. Tá certo? Opa! É óbvio, né, que existem prioridades. Aqui, ó. Prioridades dos operadores. O primeiro é a exponenciação, depois divisão e multiplicação, depois soma e subtração, como a gente aprendeu desde criancinha. Beleza? É exatamente igual na matemática. Então, olha só. Se eu tiver esta fórmula aqui, igual a 2 mais 4 vezes 5, é óbvio que primeiro ele faz o quê? Primeiro ele faz a multiplicação. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. Se eu quiser alterar a prioridade, eu coloco parênteses. Tá? Estou somando 2 com 4 primeiro, depois multiplicando por 5. 4 mais 2, 6 vezes 5, 30. Aqui, nesta fórmula, primeiro ele faz a exponenciação. 5 ao quadrado, 25. Depois ele faz a multiplicação. 4 vezes 25, 100. E por último ele faz a soma. 2 mais 100, 102. Beleza? Aqui, exatamente igual. Primeiro ele faz a exponenciação, 4 ao quadrado, 16. Depois ele divide por 8. 16 por 8 dá 2. Com mais 2 aqui deu 4. Então, isso a gente tem que saber minimamente, tá certo? Minimamente. Ou seja, existem os operadores, esses são os operadores básicos, e aí você tem, obviamente, prioridades desses operadores que são cobradas nas provas, dependendo da banca que você está, dependendo da banca que vai fazer a sua prova. Muito bem, ok. Algumas observações. Uma fórmula também pode começar com sinais de mais ou menos. Como? Simples. Basta você digitar assim, ó. Mais 2, mais 4, ou menos 2, mais 3. Ele vai entender sem nenhum problema. Você pode digitar também assim, ó. Mais 2, mais A2, mais A1, mais A2, ou menos A1, mais A2. O que o Excel faz? Para você não errar, né? Você imagina que você não está acostumado com o Excel, esqueceu de colocar o sinal de igual. Para você não errar, ele vai e coloca o sinal de igual antes, sem nenhum problema. Tá certo? Então, sim, é possível você começar uma fórmula com sinais de mais ou menos. Agora, em relação às funções, o Excel tem um estoque de funções fantástico. A gente, por enquanto, só usou a função soma, né? Igual a soma, e aí colocamos lá a região em que a gente pediu para ele somar. Aqui está sendo colocado o seguinte: é possível iniciar uma função com sinal de arroba em vez de igual? Sim. Aqui, ó, arroba soma de A1 até A4, em vez de igual a soma de A1 até A4. Ele também aceita. Mesma coisa para média, mediana, né? Aqui, ó, igual, substituído pelo sinal de arroba. Arroba média de G1 até G4. Ou seja, eu estou dizendo, Excel, por favor, calcule a soma dos valores que estão nessa região, da célula A1 até a célula A4. E aqui, calcule a média dos valores que estão nesta região, de G1 até G2. Beleza? Ok, vamos em frente. Algumas funções do Microsoft Excel. Algumas funções absolutamente básicas. Função soma. Função soma recebe como parâmetro o quê? Uma região.
Então você dá para o Excel uma região que ele calcula a soma. Por exemplo, soma de A1 até A4. Nenhum problema. Função média, mesma coisa. Ela recebe uma região e calcula a média daquela região. Beleza? Repara que aqui eu fiz de A1 até B4, né? Uma região retangular. Média de A1 até B4. Beleza. Multi, ele faz o produto dos valores que estão naquela região, ó, igual a multi de A1 até A10. Ele vai multiplicar todos os valores entre A1 e A10. Ou seja, faz o produto desses valores. O que mais? Raiz. Raiz quadrada, tá certo? Raiz de 2, igual a raiz de 2, ou igual a raiz de D4, né? Essa função extrai a raiz quadrada. Bom, var é a variância. Existe a variância da amostra, existe a variância também da população. Ok? Var de A1 até A4. Então ele recebe também uma região e te devolve a variância daquela região. Da mesma forma que ele faz com o desvio padrão. Tá? Desvio padrão recebe uma região e ele te dá essa função, te devolve, né, o desvio padrão desta região aqui. Muito bem. O que mais que a gente tem? Intervalos. Isso aqui é fundamental. Regiões no Excel. Por que é fundamental? Pelo seguinte, é o significado desta sintaxe. Quando eu escrevo numa célula no Excel, esta fórmula aqui, ó, soma de A1, 2 pontos A4. Significa a soma de A1 até A4. Tá certo? De A1 até A4. Agora, se eu quiser somar A1 com A4, eu não coloco os 2 pontos. Eu coloco ponto e vírgula. É bem diferente. Tá certo? Isso aqui é uma das questões campeãs do Microsoft Excel. Tá certo? Cai demais. É muito simples. Então, quando eu coloco os 2 pontos, é até. Quando eu coloco o ponto e vírgula, é e. Eu quero somar A1 e A4. Bom, uma outra observação. Se você escrever isso aqui no Excel, a fórmula soma, ou a função soma dessa maneira, opa, espera aí, a função soma dessa maneira aqui, né? Em vez de colocar na vertical, você colocar na horizontal, ele também vai aceitar, tá certo? Ele vai aceitar e vai escrever depois dessa forma para você. Só uma observação para mostrar que o Excel é um software, é um aplicativo extremamente inteligente. Ele tem certas heurísticas muito interessantes. Bom, então, isso aqui é muito simples, mas vocês erram demais nas provas. Por quê? Você está preocupado com as questões de português, de contabilidade, desses direitos todos aí, e aí você quer fazer a questão correndo, você tem que degustar a questão. Por isso que os caras, né, as bancas colocam exaustivamente questões com 2 pontos e ponto e vírgula, para testar o teu nível de atenção. Quando você está fazendo um concurso público, você é testado em vários aspectos, inclusive o teu poder de concentração. Beleza? Então, olha só, exemplinhos aqui, para você não esquecer. Eu tenho esses valores aqui nestas células, tá certo? A1, A2, A3, A4. A1, 40, A2, 20, A3, 30, A4, 40. E os valores também nas células da coluna B. B1 é 1, B2 é 2, B3 é 4, B4 é 9. Se eu escrevo igual a soma de A1 até A4, a fera vai somar de A1 até A4. Né? Os valores que estão nesta região. Quais são os valores que estão de A1 até A4? 10, mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100. Pronto. Agora, se eu escrevo some A1, ponto e... Opa, não. Se eu escrevo A1, ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula A4, ele vai somar A1 com A4. Somando o A1, que é 10, com A4, que é 40, isso dá 50. Beleza? É só uma questão de atenção. Mesma forma para média. Média de B1 até B3, desculpa, média de B1 até B4, ele vai fazer, né? E vai dar como resultado 4. Realmente é. Pode fazer a continha aqui. 1, mais 2, 3, mais 4, 7, mais 9, 16. Dividido por 4, 4. E aqui a média entre B1 e B4. A média entre 1
e 9, B1 e B4, né? A média entre B1 e B4 é 5. Beleza? Ok, então tem que ter atenção para essas diferenças aí. Bom, eu posso, no nosso Microsoft Excel, exibir também as fórmulas. Ou, em vez de exibir o resultado, exibir as fórmulas. Tem nenhum problema. Né? Às vezes você quer visualizar se uma fórmula está correta, você pede para ele exibir todas as fórmulas. Por quê? O Excel só exibe na barrinha de fórmulas aqui, ó, o conteúdo da célula que está selecionada. Então, o que está selecionado ali é a célula A5. Aqui na barrinha de fórmulas ele coloca o conteúdo da célula A5. Qual é o conteúdo da célula A5? O que é que está escrito aqui, dando como resultado 100? Soma de A1 até A4. A1, A2, A3 e A4. Beleza? Tranquilidade? Ok. Então, eu posso pedir para exibir as fórmulas ali, ó. Né? A teclinha de atalho é Ctrl J. É do tipo liga, desliga, tá certo? Beleza? Bom, aqui, né, eu já pedi para exibir as fórmulas, tá vendo, ó? Aqui a soma de A1 até A4, aqui a soma de A1 e A4, aqui a média de B1 até B4 e aqui a média de B1 com B4. Beleza? E aqui são os resultados, só para a gente ver. Então você pode sim exibir as fórmulas em vez do resultado das fórmulas. Ou você clica direto nesse ícone aqui, tá certo? Né? Ou você simplesmente faz Ctrl J. Beleza? Ok, muito bom. Vamos em frente. Sintaxes possíveis para as funções. Olha só. Vamos lá. A função soma, por exemplo. Eu mostrei para vocês que a função soma recebe uma região. Tá certo? Recebe uma região. Agora, essa região, ela não precisa ser uma região contínua, assim, né? Pode ser esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, e mais um valor qualquer. Tá certo? Não precisa ser uma região contígua, né? Toda juntinha, não precisa. Então, olha só, aqui nesse exemplo, eu estou dizendo, olha, bicho, some de A1 até A10, com o valor que está em B1, com o valor de C1 até C10, ou com os valores de C1 até C10 e com o valor de D6. Tudo isso é possível, ok? Mas também eu posso fazer assim, some de A1 até A10 com o valor 10. Ele também vai fazer. Será que eu posso usar uma função dentro da outra? Mas é claro que eu posso. Some de A1 até A10 com a soma dos valores de B1 até B4. Aí eu estou usando uma função dentro da outra. São chamadas funções aninhadas. Aqui não precisa ser só soma não, tá certo? Aqui pode ser qualquer função numérica. Ok? Ou não numérica, né? Ele sabe fazer essa conta. Então, quantas eu posso colocar dentro da outra? Né? Eu coloquei quantas ali? Coloquei uma só. Uma soma dentro da outra.